Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 46. João, capítulo 4, versículo 46 em diante. Hoje nós vamos conversar, falar, meditar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Diz assim o texto: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos a tua palavra nesse momento e nós cremos, ó Deus, que por meio dela o Senhor fala conosco, ó Pai. O Senhor nos edifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos instrui, o Senhor nos exorta. Pedimos em nome de Jesus que, usando da tua misericórdia para com todos neste lugar, ó Deus, o Senhor fale conosco, ó Pai. O Senhor nos abençoe com a tua palavra. Que nós possamos sair daqui com mais conhecimento, mas também mais fortes na fé, ó Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós falamos de milagres na Bíblia, e a gente precisa entender que o porquê que esses milagres foram escritos, o porquê que eles foram registrados, e a resposta é simples, porque a razão deles terem sido escolhidos e registrados é simplesmente a razão de toda a Bíblia ter sido escrita, ter sido inspirada por Deus, ter sido mantida ao longo de todos esses anos. Qual é o principal assunto da Bíblia? É Jesus. De Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, o tema de toda a Bíblia é Jesus Cristo. E o que as Escrituras nos ensinam, o que as Escrituras querem de nós, pedem de nós? Que nós percebamos Jesus na revelação escrita e que nós creiamos que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele é quem nos salva. E sem Ele não há salvação. Então toda a Bíblia, você pega Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que narra a queda do homem, como o pecado entrou no mundo, ali há aquele versículo que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, lá em Gênesis, o evangelho já estava sendo anunciado por Jesus, dizendo, por Deus, dizendo que o descendente de mulher, se referindo à pessoa de Jesus que nasceria um dia, ele esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Então, por que os milagres foram escritos? Para nos revelar Jesus como Deus, como Filho de Deus e como o nosso único Salvador. O nosso único Salvador. O Evangelho de João tem esse objetivo. Se você voltar às páginas da sua Bíblia e acompanhar comigo, nós vamos ver que no capítulo 1, João já inicia nos primeiros versículos declarando a divindade de Jesus. É quando ele escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, João já começa fazendo essa afirmação. Nós precisamos entender que a Bíblia está nos ensinando não apenas crer em Deus, no sentido em que todas as pessoas afirmam que creem em Deus, mas que nós cremos em Jesus Cristo como sendo Deus, o Deus que se encarnou. Nós não temos acesso a Deus a não ser pela pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus que se manifestou para a nossa salvação. Depois de falar sobre isso, fazer essa afirmação acerca de Jesus, ele vai falar que o Verbo estava no mundo. Nós sabemos que João escreveu depois que as coisas aconteceram. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí ele vai concluir no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer que ele é Deus, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele é a salvação. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E João vai desenvolver então toda essa temática no seu evangelho, e ele vai pegar alguns milagres, 7 para sermos mais exatos, e usar esses milagres. Mas curiosamente, que estes milagres em João são chamados de sinais. O que é um sinal? Quando você está dirigindo, você chega numa esquina, tem uma placa. Aqui, stop, é um sinal. Te orientando, falando que você precisa parar. Ou tem uma outra placa falando que é proibido virar à esquerda, ou é proibido virar à direita, one way. O sinal aponta para uma direção, ou para algo que precisamos fazer. João chama os milagres de Jesus de sinais. De sinais. Ou seja, estes sinais apontam, ou foram escritos, registrados, para nos revelar quem é Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o nosso Salvador. João já falava sobre isso. Não João, o evangelista, o apóstolo, mas João Batista. Ele, ao ser interrogado de quem ele era, ou o que ele falava de si mesmo, ele falava claramente, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que o nosso povo espera, definitivamente eu não sou, eu sou aquela voz que clama no deserto, segundo escreveu o profeta Isaías, endireitai o caminho do Senhor. João estava batizando quando Jesus se manifestou, e ele aponta para Jesus e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai dar esse testemunho, vai falar sobre Jesus. E há uma ocasião também descrita aqui nos primeiros capítulos de João, que houve um desentendimento acerca da purificação. E o judeu, com o discípulo de Jesus, vai até João para esclarecer. E eles falam, olha, aquele de quem você tem falado, Jesus, ele está batizando, e muitos estão indo para serem batizados por ele. Na verdade, Jesus nunca batizou. Quem batizava eram os seus discípulos, mas Jesus estava ali. E a ideia era de que as pessoas estavam deixando de seguir João Batista, os seus discípulos, os seus seguidores, para seguir Jesus, como se estivessem abandonando. E João vai falar assim, mas que bom que isso está acontecendo. Que bom que as pessoas estão procurando, porque ninguém pode fazer absolutamente nada se não for dado do céu. Ou seja, ele está confirmando que Jesus veio do céu, que Jesus é o próprio Deus, e se as pessoas estavam procurando a Jesus, é porque reconheciam em Jesus algo diferente. Ainda que no início do seu ministério, muitos ficaram confusos e não creram em Jesus. Mas João vai terminar, Batista, falando, ele é o Cristo, convém que ele cresça e que eu diminua. Filipe e Natanael são os primeiros que vão seguir Jesus.
E quando Natanael foi chamado, ele pergunta, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael disse. E Filipe disse para ele, vem e vê. E aí quando Natanael se aproxima, Jesus olha para ele e fala, eis aí um verdadeiro judeu, E Natanael fica assustado, de onde você me conhece? E aí Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Vão percebendo, irmãos, que antes dos milagres propriamente dito, alguns sinais já estavam sendo feitos e realizados para que as pessoas pudessem crer em Jesus e no seu nome. Aí chegamos nas bodas de Caná, que já falamos exaustivamente de domingo e durante a semana. Nós temos no capítulo 3 e no capítulo 4, dois personagens importantes que eu gostaria de mencionar. Um é Nicodemos. Nicodemos é um homem culto, é um fariseu, um homem respeitado dentro da religião judaica. E ele vai ter com Jesus, ele conversa com Jesus, Jesus fala sobre o novo nascimento, e ele discute, mas como um homem pode, sendo velho, nascer de novo? E Jesus vai explicar para ele, vai dar toda a atenção e mostrar para ele que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. E ele vai entender. No capítulo 4, nós temos a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E aqui, completamente o oposto de Nicodemos. Nicodemos era homem, agora nós temos uma mulher. Nicodemos era um homem respeitado por todos do povo, da sua religião, porque era um fariseu, culto. Essa mulher era mal vista pelos judeus de uma forma geral, porque ela era de Samaria. E Jesus chega no tanque de Jacó, de onde Jacó bebeu água, de onde Jacó tirou água para os seus animais, de onde Jacó abastecia a sua casa, e Jesus está ali e conversa com essa mulher. E ele dá importância, ele puxa a conversa e ele se revela como a água da vida. Aquele que bebe dessa água jamais terá sede. E ela diz, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui nesse poço e pegar a água, me dá, eu quero beber e não ter mais sede. E ele disse, vai, busca o teu marido e volte aqui. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, de fato, você está falando a verdade, porque 5 maridos você já teve, mas este que você tem não é teu marido. Irmãos, percebam que João, ele está mostrando para nós, através dessas histórias todas, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é a água que é capaz de saciar a nossa sede, trazendo para nós vida eterna. Vida eterna. Mas percebam que se de um lado nós temos um homem importante, de outro lado nós temos uma mulher mal vista, tanto por causa da sua origem, como também por causa do seu comportamento ético e moral, João está nos mostrando que essa obra de Jesus, que Jesus, ele veio para todos indistintamente. Seja para uma família pobre, como aqueles noivos das bodas de Caná, seja para um homem culto como Nicodemos, seja para uma mulher que é descriminalizada, marginalizada, ou seja para um oficial do rei, como o texto que nós lemos hoje. Muito bem, uma das coisas que Jesus vai conversar ainda com essa mulher é sobre a adoração. Os samaritanos construíram um templo no monte. Então existiam 2 templos, um construído pelos samaritanos, que é o judeu misturado com outros povos e outras culturas, inclusive outra religião, e do lado de cá o templo de Jerusalém. E a mulher vai perguntar, Senhor, onde é que deveremos adorar? Onde podemos adorar o Pai? E Jesus vai falar, olha, nem neste monte, nem em Jerusalém, porque vem a hora, e já chegou,
quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mais uma vez, João está mostrando a universalidade dessa palavra, a universalidade da mensagem da cruz, a universalidade de Jesus. Me causa muita estranheza quando nós colocamos Jerusalém, aquela que nós chamamos como Terra Santa, aliás, não sei porquê, como se fosse um lugar onde nós vamos nos sentir mais próximos de Deus. Jesus mesmo fala que não, nem naquele monte, nem em Jerusalém, agora é em espírito e em verdade. A Terra Santa não é santa. O judeu não é mais o povo de Deus. Foi na história para apontar que o povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus e não o judeu. Causa-me estranheza quando pessoas querem ir para Jerusalém e serem batizados ou rebatizados no Rio Jordão, como se o batismo que recebeu lá no Rio Grande de Minas Gerais, ou na piscina da casa do Rogério, não tivesse nenhum valor. Tudo isso é misticismo, e João registrou essas coisas para quebrar com esse misticismo, entender que santo é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e é dele que nós precisamos na nossa vida, em todos os momentos. Bom, o texto diz que Jesus volta para Caná da Galileia, o mesmo lugar onde ele havia feito ou realizado o seu primeiro sinal. E ali havia um oficial do rei. Pela leitura do texto, nós sabemos que o texto ele é descrito num período de 2 dias. Talvez 24 horas, mas 2 dias. Começa num dia e termina no outro. Começa nesse dia por volta de 1h da tarde. Se Jesus foi para Caná, o oficial está em Caná, e o filho dele que estava doente estava em Cafarnaum. Então nós temos aí uma distância aproximada de 30 quilômetros entre onde Jesus estava com o oficial do rei e onde estava o filho do oficial, doente, enfermo para a morte. A essa altura, irmãos, o que nós precisamos perceber é que Jesus, apesar de estar ainda no início do seu ministério, o burburinho já acontecia, a notícia de quem Jesus era já tinha se espalhado. Então, onde Jesus chegava, os seus discípulos com ele, chegava-se a notícia de que aquele que estava fazendo sinais, e o texto de João aqui nos capítulos anteriores desse nosso texto diz que ele fez muitos sinais por ocasião da Páscoa em Jerusalém. Então Jesus já estava famoso. As pessoas já tinham ouvido falar dos milagres que ele havia realizado, dos sinais que ele havia feito. E esse homem toma conhecimento de que Jesus estava em Caná. O texto não nos dá detalhes, mas ele diz que esse homem foi ter com Jesus e pediu para que Jesus então descesse para ir até Cafarnaum, onde o seu filho estava, para poder curá-lo. O texto diz que esse filho estava à beira da morte. Acho que tem gente falando ali, né? Aí eu desconcentro. Peraí, deixa eu tomar uma água. Fica tranquilo que não é espírito não, são os meninos aqui, viu gente? Psss, fala baixinho. Perdi, tá vendo? Deixa eu pegar minha anotação aqui. Vocês estão vendo que hoje eu mudei a técnica, estou no celular. Bom, voltando. O homem se aproxima de Jesus e pede para ele descer, ir até onde o seu filho estava, porque aquela enfermidade era uma enfermidade para a morte. A morte. Estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Parece que existe uma maneira mais impactante em nós para crermos,
que é exatamente ver os sinais. Ver os sinais. Por isso, muitos de nós procuram sempre os sinais, ou o lugar onde os sinais estão acontecendo. Ou talvez aqueles que dizem que fazem sinais, porque de fato quando você vê um sinal, quando você vê um milagre, isso é impactante. Jesus está falando assim, parece que vocês, não apenas aquele homem, mas todos os que estavam ali perto, se vocês não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquele homem não está preocupado em ver o sinal, aquele homem estava preocupado em não perder o seu filho para a morte. E eu fico imaginando que para ele fazer esse apelo a Jesus, talvez, o texto não fala quanto tempo esse garoto, esse jovem, adolescente, talvez um homem, estava doente. O texto não fala qual é a sua enfermidade. Mas eu fico imaginando que esse homem, para ele chegar até Jesus e clamar, o meu filho está à morte, talvez porque ele já tivesse recorrido aos recursos disponíveis, e ainda assim não houve solução para a sua vida, para a sua história. E então, ele fica sabendo que esse que fez sinais em Jerusalém por ocasião da Páscoa, esse que transformou água em vinho, transformação de matéria, está onde ele está, e ele vai, Senhor, vamos lá, vamos para minha casa, porque o meu filho está à morte. Eu já usei de todos os recursos e nada, não melhora, a febre está cada vez mais alta, porque o texto vai dizer que a febre abaixou, a febre cedeu. Então, aquela enfermidade está, Jesus faz alguma coisa, e Jesus então responde, o teu filho vive, o teu filho vive. Não foi uma palavra profética. A afirmação de Jesus não é que o teu filho vai ficar bom, não. Quando Jesus fala o teu filho vive, ele está declarando a cura daquele garoto, daquele filho. E o homem, diz o texto no versículo 50, ele creu na palavra de Jesus e partiu. Creu e partiu. Eu quero que a gente entenda a beleza da experiência desse homem, que sem ver o filho curado, sem ver o sinal, sem ver o milagre, creu na palavra de Jesus. E partiu. E o texto segue dizendo que quando ele chega na sua cidade, ou próximo da sua cidade, os seus empregados, os seus servos vieram para o seu encontro, anunciando, olha, o seu filho, anunciando que o seu filho vivia. E ele perguntou, mas espera aí, que horas que isso aconteceu? E eles disseram, ora, era por volta da 7ª hora, que, segundo a contagem do povo da época, é 1h da tarde. E ele então reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E diz, e creu ele e toda a sua casa. Creu ele toda a sua casa. Primeiro, é uma fé, a fé que se manifesta é em função da sua luta, da sua dificuldade, do seu desespero. Quantos de nós nos aproximamos de Jesus assim? Aliás, quantos de nós, mesmo já tendo uma experiência com Jesus, conhecendo a Jesus, permitimos que aquele fogo do primeiro amor vai se apagando, e eu já disse que a tendência do fogo é apagar, então a gente tem que cuidar do braseiro para que o fogo não se apague. Mas, de repente, no momento de uma angústia, no momento da dor, no momento da perda, no momento do desespero, procura Jesus. Procura Jesus. E que bom. E às vezes eu fico imaginando, e a palavra de Deus nos dá margem para isso, que muito do sofrimento que nós temos que enfrentar, muitas das dores que nós temos que passar, eu não estou dizendo todas, eu não estou dizendo que é 100%, mas muito do que nós enfrentamos na nossa vida em termos de sofrimento, tem como objetivo, e o sofrimento, irmãos, a vida do crente é assim, ele sofre por causa dos seus próprios erros, ele sofre por causa do erro de outros, ele sofre por causa dos ataques de Satanás, mas se Satanás ataca o crente, ataca,
Mas Satanás pode tocar no crente? Pode. Se Deus permitir, pode. Lembra de Jó? Foi Deus quem permitiu. Satanás queria, mas foi Deus quem permitiu. Então Satanás pode fazer isso. Agora, pode vir aquele sofrimento que nos é imputado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Não porque Ele quer nos castigar, não porque Ele nos ama. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pai disciplina o filho a quem ama. E a disciplina normalmente custa dor, sofrimento, angústia. Mas quando Deus faz isso, tenho comigo, voltando ao início do raciocínio, é porque Ele quer que nós estejamos mais e mais perto dEle. Sempre, sempre. Até o sofrimento, ou até no sofrimento, Deus tem um propósito. Então não há nada de errado procurar a Deus no momento da nossa crise. Mas um segundo aspecto da fé é o fato dele crer sem ver. E nós sabemos que Jesus nos desafia, e a Bíblia nos desafia. Eu disse agora há pouco, nós não temos mais a presença física de Jesus, nós não estamos vendo Jesus fazendo os milagres como aqueles discípulos viram, como seus apóstolos viram. Mas nós temos registros do que Ele fez, do que Ele viveu, para que nós possamos, mesmo sem ver, crer. Tomé queria ver as chagas de Jesus. A Bíblia diz que a fé, me ajudem, é a certeza do quê? Do quê, gente? Que não se vê, das coisas que não se vê, a convicção, é a certeza. A fé, ela precisa crescer, nós precisamos crescer na fé. Deus pode usar um sinal para chamar a nossa atenção, mas Ele quer hoje que a gente creia, que a gente tenha essa convicção, de que a gente tenha essa certeza absoluta, mesmo quando não vemos os sinais claros diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Crer na promessa de Deus, crer na presença dEle, crer no cuidado, crer na providência, crer que Ele está presente espiritualmente e que Ele cuida de cada um de nós. Crer que nós estamos fazendo a coisa certa, crer que nós estamos no lugar certo, que é a igreja de Cristo, crer que somos esse povo, crer, e não negociar a nossa fé jamais. Mas a fé, ela precisa continuar progredindo. Eu tenho essa convicção, Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus está presente. Agora percebam que quando aquele homem recebe a notícia de que o seu filho foi curado, exatamente na hora em que Jesus falou, teu filho vive, ele conta, o texto não diz, mas ele conta para a sua família, para os seus servos, ele dá o testemunho, mas essa hora foi exatamente a hora em que Jesus declarou que ele estava vivo. E aí o texto diz que teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, e toda a sua casa. Agora não é apenas crer no milagre, porque o milagre já tinha acontecido, o filho já estava saudável. Não era apenas crer que Deus existe, que faz coisas boas, mas esse creu e toda a sua casa reconheceu que aquele que liberou a palavra foi aquele que curou, que Ele é Deus e que Ele é salvação, e que não dá para viver sem Ele. É até possível viver sem as coisas. Aliás, a gente aprende até a viver sem as pessoas que a gente ama, porque num determinado momento elas partem e nós ficamos sozinhos. E a gente consegue viver, a gente se levanta, depois do luto, depois do sofrimento, a gente se levanta, a nossa mente se readapta à realidade. Mas o que João está mostrando é que a gente pode até viver sem as coisas, apesar das coisas serem reais. A gente pode até viver sem milagres, apesar do milagre ser realidade e pode acontecer na nossa vida a qualquer momento. Mas a gente não pode viver sem Jesus, longe de Jesus. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro.
duas lições. Eu já fiz algumas colocações, talvez eu repita alguma coisa, mas permita-me falar. Percebam, irmãos, eu citei Nicodemos, culto, poderoso, eu citei a mulher de Samaria, e agora nós temos aqui, no centro do nosso texto, esse oficial do rei. Provavelmente não, do rei Herodes Antipas, que não era muito chegado de Jesus. Não era muito chegado de Jesus. Por que ele não era muito chegado de Jesus? Porque Jesus chamou ele de raposa. Então não dava para chegar. Agora, esse oficial que trabalha para esse rei, ele se expõe ao risco, a um perigo, mesmo sabendo que o chefe não gostava de Jesus e queria acabar com Jesus, ele vai procurar com Jesus. Imagina Herodes recebendo a notícia, olha, fulano de tal foi lá com Jesus. O quê? O quê? Né? Eu ia dar um exemplo do Bolsonaro aqui, mas não vou falar de política hoje não. Deixa para lá. Mas vamos às lições aqui. Primeiro, percebam que a posição social, ela não é segurança contra as tragédias da vida. Já parou para pensar isso? Nós às vezes pensamos que quando a gente crescer socialmente, economicamente, os nossos problemas vão deixar de existir. Quantos de nós colocamos a esperança de dias melhores naquilo que nós podemos conquistar com as nossas mãos? O dinheiro, o trabalho, o estudo, etc. e tal. Agora entenda que tudo isso é bom, e tudo isso é bênção de Deus. O mesmo Deus que criou essas coisas boas, é o Deus que nos dá essas coisas boas. Mas percebam que aqui nós temos um homem que tem uma vida estável, ele é um servidor público, ele tem bom salário, ele é respeitado como uma autoridade, ele trabalha para o rei, mas nada disso serviu para impedir que o seu filho adoecesse e adoecesse para a morte, porque tragédia, porque luta, porque problema, não escolhe classe social, não escolhe raça, é para todos, todos nós. Por que eu estou enfatizando isso? Para a gente não colocar a nossa esperança naquilo que é falho, naquilo que é fraco, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não vai resolver os problemas da nossa existência. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que tanto as aflições como a morte vêm para os jovens, assim como para os velhos. O homem está angustiado, mas quem está enfrentando o problema de fato é o filho, que está prestes a perder a sua vida. Tem jovem aqui hoje, não? Tem. Ali, estou vendo, né? Mas eu queria saber se tem adolescente. Eles estão escondidos por aí, né? Tá, ali atrás, né? Tyler está ali. Vocês estão entendendo? É preciso entender desde a infância, o que é o valor maior dessa vida. Porque senão cresce achando que nada vai acontecer, que está seguro de todas as coisas, quando na verdade não está seguro. Você pode passar a sua vida usufruindo das coisas boas que Deus dá, e que Deus abençoe a todos aqui, para que possa aumentar o dízimo de todo mundo. E você pode, mas vai chegar uma hora, ainda que você não enfrente essas lutas, essas aflições, o que eu acho muito difícil, mas suponhamos que vai chegar uma hora, que nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Ou Ele vem nos buscar, ou nós vamos em direção dEle. E as contas vão ter que ser acertadas. Por isso João disse que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
2 milagres foram realizados em Caná. 2 ambientes muito diferentes. No primeiro, o lar estava cheio de alegria, numa festa de casamento. Já no segundo, o lar estava entristecido, talvez desesperado, pela enfermidade e a morte que se aproximava. Jesus, ele supre a necessidade dos 2 lares, das 2 casas. No primeiro, ele supre para preservar a alegria. E no segundo, ele cura a enfermidade para restaurar a alegria. Ou seja, Jesus está para nós em todas e quaisquer situações. Em ambos os sinais, a fé é aprofundada e a alegria advém da confiança em Jesus, somente em Jesus. Feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração, queridos? O texto nos convida a crer que Jesus realizou de fato esses milagres. Transformou a água em vinho e curou pelo poder da sua palavra, mesmo distante de onde o enfermo estava, aquele jovem curou. O texto nos convida a crer que Jesus fez isso. O texto nos convida a crermos que Jesus é o Filho de Deus e que tem todo o poder. O texto nos convida a crer que esse mesmo Jesus que operou esses milagres, esses sinais, no passado, pode operar e realizar esses sinais nos dias de hoje. O texto nos convida a crer de tal forma que, mesmo sem ver, a gente sabe que Ele já está lá no dia do amanhã. Nós não sabemos ainda, porque nós não chegamos lá ainda, mas Ele está lá no dia do amanhã. O texto nos convida a vivermos pela fé, a ter Jesus como nosso verdadeiro porto seguro, a ter Jesus como aquele que resolve os nossos problemas hoje com o seu poder de realizar milagres, mas que também resolveu se entregando na cruz do Calvário o nosso problema do amanhã, quando a morte chegar e bater na porta da nossa casa, e nós então estaremos diante dele. O texto nos convida a andar, a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Vamos nos alegrar com as bênçãos do Senhor na nossa vida. Vamos nos alegrar com as vitórias que Ele nos dá. Vamos nos alegrar com as bênçãos, mesmo aquelas materiais. Tão bom quando a gente recebe um presente de Deus e aquilo faz uma diferença na vida da gente. Vamos ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós, mas vamos pedir a Ele que aumente a nossa fé, aumente o nosso amor, aumente a nossa dedicação, aumente a nossa capacidade de nos consagrarmos mais e mais e mais e mais, aumente o nosso desejo de viver mais e mais para Ele e com Ele, a despeito das coisas. Vamos nos alegrar no dia da festa, sabendo que se a festa for interrompida, Ele pode mudar as coisas e fazer com que a festa recomece para preservar a nossa alegria. Vamos crer que
mesmo em dias tão difíceis como os que nós vivemos, e talvez não estejam tão difíceis assim como estão estes dias lá no nosso país, no Brasil, por causa dessa pandemia, mas crer que, seja na vida, seja na morte, Jesus cuida de nós, Ele segura na nossa mão, e Ele é a nossa garantia. Dinheiro nenhum desse mundo pôde comprar a cura para a Covid. Mas Jesus, Ele cura as enfermidades da nossa alma. E ao invés de nos cobrar por isso, Ele se doou para isso, se entregando voluntariamente. Ele fugiu praticamente de onde estava para Caná, por causa do desejo que homens maus tinham de matá-lo. Mas ele sai da presença daqueles homens e volta para Caná, porque ele sabia que a hora dele não havia chegado ainda. Mas ele sabia que aquela hora chegaria. E o dia que a hora chegou, o momento chegou, precisava se cumprir. Ele voluntariamente, sofrendo as dores do corpo e na alma, não soube dizer não para Deus Pai, disse sim, eis-me aqui, seja feita como tu queres, seja feita a tua vontade, não a minha. E ali ele se entregou. Vamos crer, vamos crer, vamos crer, e vamos crer em Jesus, hoje e para todo sempre.